Capítulo 99 Banquete. Barreira de ar prateada era um movimento que cria uma barreira defensiva em torno do corpo e é extremamente eficaz contra uma grande quantidade de pessoas. Obviamente, a barreira de ar também tem sua fraqueza, que é a energia gasta. A maioria dos cultivadores do 7º rank só a usaria num momento crítico porque poderia durar apenas dezenas de respirações. Mas, estando no ápice do 7º rank e tendo treinado a técnica de respiração de retorno, Zhao Feng poderia sustentá-la por 2 vezes a quantidade de tempo. A técnica parede de prata atingiu o ápice do 7º nível. Posso desafiar os do rank 8 com apenas meus músculos. Se eu usar a barreira de ar prateada, mesmo os do 9º rank não serão capazes de me ferir por um curto período de tempo. Zhao Feng analisou sua força. Abaixo do 9º rank, geralmente não havia ninguém que fosse seu real adversário a menos que fossem como Beimoi, que tinha treinado algumas artes marciais sagradas a um nível elevado. Durante os próximos dias, Zhao Feng circulou sua técnica parede de prata para absorver completamente os últimos resquícios das medicinas restantes em seu corpo. 4 a 5 dias depois, a energia restante havia sido totalmente absorvida pela técnica parede de prata e estava a apenas meio passo do 8º nível. Se eu usar o pó de fortalecimento corporal dourado agora, a técnica de parede de prata pode alcançar o 8º nível enquanto eu suportar a energia caótica. Uma luz brilhou nos olhos de Zhao Feng. Depois de pensar por um longo tempo, ele decidiu não fazer isso. Em primeiro lugar, o pó de fortalecimento corporal dourado era demasiadamente caótico. Metade dos cultivadores do 8º rank que usou esta medicina ficaram aleijados. A energia contida nela era 50% maior do que nas pílulas Corpo de Neve e Sol Ardente. Em segundo lugar, o contínuo uso de recursos significa que seu corpo começaria a resistir ao uso das pílulas e não conseguiria um melhor efeito. Portanto, Zhao Feng decidiu cultivar lentamente em vez de usar o pó de fortalecimento corporal dourado. Nos dias seguintes, ele se concentrou em cultivar a técnica parede de prata e, ao mesmo tempo, tentou obter compreensão das 4 posições do vento e da palma vento misterioso na dimensão de seu olho esquerdo. Depois da Horda das Bestas, o potencial de Zhao Feng foi mais uma vez aumentado e tanto as suas 4 posições de vento quanto a palma vento misterioso tiveram grandes melhorias. Com o passar do tempo, Zhao Feng aprendeu completamente a posição da furação. A posição do furacão poderia aumentar o poder e a área de um ataque. Zhao Feng fundiu a posição do furacão com o dedo estelar que fez este último comparável a uma arte marcial sagrada. Se ele fosse capaz de fundir a posição do furacão com a palma vento misterioso, talvez o poder dela pudesse até exceder as artes marciais sagradas normais. Em seguida, Zhao Feng começou a olhar para o terceiro movimento das 4 posições do vento, a posição do tufão. A postura do tufão é uma habilidade ofensiva, que não era difícil nem fácil de aprender. Neste dia, o entendimento de Zhao Feng sobre a posição do tufão finalmente atingiu um gargalo nos 30 a 40%. Fechando os olhos, Zhao Feng passou por suas artes marciais sagradas. Palma vento misterioso foi compreendida 100%. Das 4 posições do vento, os primeiros 3 foram aprendidos. Comparado a esses, seu dedo estelar teve um progresso melhor, alcançando o 6º nível, apenas um nível atrás do potencial máximo.
Ainda há um mês até o teste de entrada no clã, minha técnica parede de prata ainda não atingiu o 8º nível. Zhao Feng murmurou para si mesmo. Agora, ele estava se concentrando principalmente em seu corpo em vez de cultivar. Enquanto sua fundação fosse forte, seu cultivo aumentaria de qualquer maneira, de modo que ele não se concentrasse em melhorar seu cultivo ou então, ele já teria alcançado o rank 8. Mas o problema era que os estágios posteriores das técnicas de fortalecimento corporal eram muito mais difíceis e levavam muito mais tempo para melhorar. Zhao Feng deixou escapar um suspiro e saiu um pouco para respirar o ar fresco e relaxar. Não era eficiente manter-se no cultivo, às vezes o relaxamento ajudava a romper os gargalos. Jovem mestre Zhao, há alguns dias, o mestre Beimoi enviou um convite para que você se junte ao banquete. Um criado disse respeitosamente. Beimoi. Banquete? Zhao Feng sentiu-se um pouco estranho, porque haveria um banquete. O servo respondeu aos seus pensamentos: há poucos dias, o jovem mestre Beimoi atingiu o 9º rank sem nem mesmo ter 16 anos de idade, chocando o palácio de Guanjun. Lord Guanjun decidiu fazer um banquete para ele. Rank 9. Zhao Feng ficou chocado. Não era difícil imaginar que Beimoi também tinha feito grandes melhorias depois da Horda das Bestas, o que o ajudou a chegar ao 9º rank. Nos últimos 20 anos, não houve notícias de que alguém alcançasse tal nível antes de completarem 16 anos dentro do país da nuvem. Era preciso saber que muitos cultivadores nem sequer seriam capazes de atingir o 7º rank em toda a sua vida e que cada nível depois do 7º rank era mais difícil de se alcançar. Nem mesmo os 16 anos e no 9º rank, é lamentável estar na mesma geração de Beimoi, Zhao Feng suspirou. Geralmente, os gênios tais como Nangongfan e Feng Anhui seriam tops de linha em sua geração, mas após ter encontrado Beimoi, a grandeza foi toda tomada por ele. Zhao Feng perguntou: quando é o banquete? Amanhã à noite. Respondeu o criado, curvando-se. Zhao Feng balançou a cabeça enquanto sentia uma grande pressão no coração. A partir da situação atual, a diferença entre eles tinha permanecido a mesma, mesmo que ele tivesse aumentado aos trancos e barrancos. Voltando ao seu quarto, Zhao Feng se acalmou e continuou a cultivar sua técnica parede de prata. Sob a pressão de um super prodígio, um som de Pepe veio do seu olho esquerdo que liberou uma estranha aura em seu corpo. Um sentimento elétrico e entorpecido apareceu por todo seu corpo quando treinava sua técnica parede de prata. O coração de Zhao Feng acelerou e ele imediatamente circulou a técnica parede de prata ao máximo. Um dia depois, um leve líquido pegajoso escuro apareceu no corpo de Zhao Feng. Bru, eita kkkk. Agau. Seu corpo se sentia extremamente agradável quando alcançou um novo nível. Nesse momento, ele soltou uma aura imperceptível apenas com a respiração dele. A técnica parede de prata atingiu o 8º nível sob tal situação. Zhao Feng soltou um suspiro com uma expressão alegre em seu rosto. Normalmente, a sua técnica parede de prata precisava de cerca de meio mês ou mais para avançar. Mas talvez por causa da pressão de Beimoi, seu olho esquerdo inflamou seu potencial. Zhao Feng estava extremamente confiante de que ninguém era o seu adversário abaixo do 9º rank e ele ainda era capaz de enfrentar cultivadores normais do rank 9. Creek. Zhao Feng sorriu quando saiu da sala. Do lado de fora, uma bela lua brilhava no escuro céu noturno.
Eu quase esqueci. O banquete de Beimoi é hoje à noite. Coração Zhao Feng andou mais rápido. Olhando a hora era certeza de que o banquete já tinha se iniciado há algum tempo. Teng. Zhao Feng imediatamente se dirigiu para a localização do banquete. No escuro céu noturno, uma lua cheia brilhante fez as estrelas parecerem fracas. Esta cena parecia ser o símbolo de Beimoi, ofuscando a luz dos outros gênios. A localização do banquete era no salão marcial espiritual e apenas algumas pessoas foram convidadas. Quando Zhao Feng entrou no salão, descobriu que o banquete estava chegando ao fim. Dentro do salão, Lord Guanjun e todos os seus discípulos estavam presentes. Irmão Zhao, por que você chegou só agora? Nangongfan levantou a sobrancelha. Saudações, mestre. Parabéns, irmão Beimoi. Zhao Feng não se incomodou com Nangongfan quando foi cumprimentar Lord Guanjun e parabenizar Beimoi. A aura de Beimoi era ainda mais poderosa do que antes, provando que ele tinha atingido o 9º rank. Comparado com quando ele estava no 8º rank, ele era agora 2 vezes mais forte. Sob a análise de seu olho esquerdo, Zhao Feng concluiu que a força de Beimoi estava perto de um artista marcial sagrado a meio passo. Isto significava que a força de Beimoi tinha ultrapassado a de Elingyun e do terceiro guarda e quase ninguém era seu oponente abaixo do rank marcial sagrado. Lord Guanjun e Beimoi não se importavam que Zhao Feng estivesse atrasado. Lord Guanjun e Beimoi, mestre e discípulo, foram o foco do banquete. Lord Guanjun sorriu feliz enquanto olhava para Beimoi com cuidado, amor e expectativa. Comparado a ele os outros discípulos como Nangongfan, Zhao Feng e Yang Qingshan eram como as folhas de uma flor. Ainda há um mês até o exame de entrada do clã Lua Quebrada. O discípulo aqui cumprirá definitivamente o desejo do mestre. Beimoi prometeu, ele podia sentir a expectativa e os cuidados do Lord Guanjun. Você é o melhor discípulo do mestre e acredito que pode caminhar ainda mais longe depois de entrar no clã. Lord Guanjun balançou a cabeça, sorrindo. O banquete tinha chegado ao fim, deixando para trás o Lord Guanjun e seus 6 discípulos. Mesmo pessoas como Elingyun se retirarão, o que fez Zhao Feng pensar que o Lord Guanjun iria dizer algo importante para eles. Todos vocês sabem que ainda há um mês até o exame de entrada do clã Lua Quebrada e o mestre aqui só tem 3 recomendações. Dentro de 10 dias, vou escolher 3 pessoas dependendo da sua força e potencial. Lord Guanjun foi direto ao assunto. O coração de todos tremeu quando ouviram isso. Mesmo que todos tivessem o mesmo mestre, eles precisavam lutar uns contra os outros pelas 3 recomendações. 6 pessoas, 3 recomendações. No meio deles, Beimoi facilmente obteve uma. Isto significa que entre Yang Qingshan, Nangongfan, Feng Anyui, Zhao Feng e Zhao Yufei, apenas 2 deles seriam escolhidos.